Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Fora da Curva. Desta vez eu estou aqui e vou entrevistar uma grande empreendedora italiana que faz a diferença quando o assunto é cidades inteligentes e inclusivas. É cofundadora da Planet Smart City e CEO no Brasil. Muito bem-vinda ao nosso programa, Suzana. É um prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu e muito obrigada. E você vai ver que a gramática ainda não me ajuda muito. Você falou italiana, boa sorte. Boa sorte. Você fala muito bem, principalmente de cidades inteligentes. Mas antes da gente falar de negócios, eu queria que você falasse quem é a Suzana e qual é o teu propósito. Uma italiana sonhadora, que de verdade nunca parou de sonhar. Eu morei na Itália a maioria da minha vida. E quando começou a surgir a oportunidade de lançar esse projeto, era do outro lado do mundo. Eu nem conhecia o Brasil, nem falava português. E pensei, eu começo algo do zero, mas porque é um sonho grande. É mudar a forma de morar das pessoas. E realmente me mudei em 2015, definitivamente, falando para minha mãe, olha, eu vou 8 meses no Brasil, lanço o projeto e volto. Agora estamos com muitos anos depois, não quero voltar e estamos realizando esse sonho. Portanto, uma sonhadora que às vezes alguém fala uma louca, porque quando você começa do zero um projeto, longe de onde sempre morou, de onde sempre trabalhou, fazendo algo diferente e ousado, as pessoas acham que você é provavelmente um pouco doido, e pode ser que eu entre nessa classificação, mas de verdade apaixonada para a Planet Smart City. E como é que deu início, né, a Planet Smart? A ideia foi do meu sócio e cofundador, Gianni Savio, que atualmente é o nosso CEO global. E ele começou a pensar, mas por que todos pensam em cidades inteligentes para um público-alvo muito pequeno, muito limitado, ou seja, um público de pessoas muito ricas? Você pensa em um dos primeiros projetos lançados no mundo, Masdar City, nos Emirados Árabes. É $10.000 por metro quadrado o preço de venda. E ele começou a pensar, mas os números do déficit habitacional são gigantes. O Brasil tem um déficit que vai entre 7 e 10 milhões, dependendo dessa estatística que você vai vendo. E ninguém pensa em fazer cidades inteligentes para esse tipo de público. Aquelas que se chamam de affordable housing, ou seja, as habitações com preços acessíveis. E a ideia surgiu de verdade nele. Eu acompanhei desde o começo o sonho, o projeto, e começamos aqui no Ceará, em São Gonçalo do Amarante, e Smart City Laguna realmente é o primeiro projeto no mundo de cidade inteligente e inclusiva. E como é que hoje está os projetos, né? Eu sei que vocês têm sede em Londres, mas tem vários empreendimentos, são 6 aqui no Brasil, mas você tem também empreendimentos no mundo todo, né? Assim, praticamente é Índia, Estados Unidos, exatamente. Itália... Já sabe tudo! Realmente, como eu falei, começamos aqui no Ceará e o projeto foi um sucesso muito grande. E eu considero uma grande sorte aquele que aconteceu nas nossas vidas em 2018. A gente encontrou um cara que se chama Stefano Buono, que é um físico italiano. Ele entrou na Planet e ele atualmente é o presidente do Board of Directors em Londres. E ele mudou as nossas vidas. Ele apostou no projeto, acompanhou com a gente o aumento de capital. E agora a gente chegou a coletar 170 milhões de dólares e isso tudo graças a eles. Portanto, crescemos muito. Os projetos, como você falou, aqui no Brasil viraram a ser 6 em fase de realização, algum mais adiantado de outro ainda. E Índia, Estados Unidos e Itália. E uma coisa interessante, na Itália, em Turim, que é a minha cidade de origem, a gente tem o centro de competência. É um time nosso, Smart, com mais de 400 pessoas, que são engenheiros, arquitetos, urbanistas, sociólogos, que procuram soluções Smart no mundo todo e depois essas soluções são integradas nos projetos. Portanto, a gente começa em Turim, aquele que depois é desenvolvido no mundo todo. E sucesso, felizmente, está chegando.
Fazendo um comparativo aqui de mercado, né? A gente observa um mercado imobiliário bem diferente nos Estados Unidos, na Índia. E o que assim, e o mercado interno aqui do Brasil, que é muito competitivo e tem muita concorrência também. Como foi essa entrada e os desafios e os entraves? Porque a gente sabe que assim o nosso país é lindo, é maravilhoso, mas existem muitos entraves, né, muito burocráticos também para serem resolvidos, e o empreendedor realmente conseguir ultrapassar, né, esses desafios. Não esquecer que eu sou italiana. Gente, a burocracia italiana é muito, muito diferente e pior da brasileira. Eu sei que as pessoas são surpresas, mas é mais simples trabalhar no Brasil que na Itália. E a burocracia faz parte, ou seja, quando a gente trabalha projetos grandes, como aquele que a Plane trabalha, tem que ter uma burocracia, tem que ter um controle, porque a gente impacta muitas vidas. Os projetos são grandes, estamos falando de pelo menos 300 hectares, cada projeto horizontal. Falamos de projetos verticais com mais de 500 apartamentos. Ou seja, quando você impacta vidas dessa forma, você tem uma responsabilidade que vai além da construção. Por isso eu falo que de alguma forma a burocracia é necessária. Não reclamo disso, faz parte do meu dia a dia e estou acostumada a vivenciar com a burocracia, não tem jeito. E assim, quando a gente fala nesse conceito de Smart Cities, né, a gente pensa logo em mobilidade, em lazer, em tecnologia. Essas são as características que vocês implementam dentro desses projetos? Tem algo a mais que vocês oferecem para o público, para os clientes de vocês? Realmente a tecnologia é um dos pilares, mas eu quero deixar claro um conceito importante para nós. A tecnologia é o meio, mas não é o fim para mudar as vidas das pessoas. Portanto, a tecnologia sim é um pilar. E depois a gente não pode esquecer do meio ambiente, não podemos não pensar no futuro quando a gente planeja cidades. O terceiro pilar é o conceito de urbanismo e de planejamento urbano. E, enfim, o último, aquele que eu considero o mais importante, a inclusão social. A gente não constrói simplesmente uma infraestrutura feita de casa e de ruas, mas uma infraestrutura social. Você pode fazer o melhor projeto do mundo, mas se depois as pessoas não aprendem a morar bem naquele lugar, é igual de não ter feito. Portanto, trabalhamos isso com aquele que eu considero dois carros-chefe do projeto. A tecnologia com o nosso aplicativo gratuito, Planet App, que é o painel de controle da cidade, ou seja, festas, eventos, sensores que podem medir nas casas o consumo de energia, a possibilidade via aplicativo de reservar livros na nossa biblioteca ou equipamentos na biblioteca de objetos, reservar o campo de futebol e tudo isso no palmo da mão. E segundo, a nossa gestão social é um time interno que é pago para nós pelo menos 2 anos a partir da chegada dos primeiros moradores, que eu brinco entre um síndico de condomínio e um psicólogo, ou seja, treinar as pessoas a viver na Smart City. As pessoas têm direitos, as pessoas recebem curso de inglês, biblioteca, laboratório de costura, coworking, workshop de muitos assuntos. A criança tem possibilidade de crescer de forma diferente e a gente pede algo, ou seja, começar a pensar que nós não moramos simplesmente no próprio apartamento ou na própria casa, a gente mora na cidade. Começar a pertencer a um lugar, começar a entender que a área verde, a área institucional é de nós todos e nós precisamos cuidar dessa forma. Portanto, é uma forma de aprender a morar em uma Smart City para se beneficiar e beneficiar todos. Como é que funciona essa gestão social dos empreendimentos, né? Já que não é um formato de um condomínio, como é que funciona isso? Você falou uma coisa muito interessante, verdade. A gente não é um condomínio, ou seja, não tem muro, não tem taxa de condomínio. A nossa gestão social chega com os primeiros moradores e começa a ajudar eles a criar comitê que cuidam de assuntos diferentes. Pode ser de esporte, pode ser de problemas, de lixo, de compras coletivas, de organização do bem-vindo e de treinamento de outros moradores. E acompanha os moradores pelo menos 2 anos. Por quê? Como eu falei, muitas vezes nós brasileiros e italianos, somos latinos e parecidos, não temos um conceito muito forte daquele que é o bem comum.
A gente tem a ideia que a área verde ou área institucional ou um parque é da prefeitura, ou seja, as pessoas não cuidam. Isso é errado. No norte da Europa, no Japão, eu aprendi que aquele que é público é meu, eu devo cuidar. A minha casa vai muito além do meu jardim, vai nas ruas, vai nos lugares públicos. E aprender a cuidar muda de verdade a forma de morar. A criança pode ter hortas urbanas nas áreas institucionais. Quando você fala para um menino não jogar o papel no chão, você precisa entregar piso intertravado ou um asfalto bem feito, não lama, como muitas vezes, infelizmente, em alguns projetos eu já vi. Portanto, você impacta, treina e pede algo de volta, algo positivo, naturalmente. Da mesma forma, as pessoas são treinadas, por exemplo, para não construir, sei lá, um andar a mais sem o alvará da prefeitura. Pode ser perigoso, pode mudar totalmente a arquitetura do bairro. Portanto, as pessoas precisam se acostumar que cuidar de casa e cidade significa aumentar o valor do próprio investimento na própria casa. E os benefícios são imensos, porque, como eu falei, os projetos são abertos, portanto temos pessoas que não moram diretamente na Smart City, que moram ao redor e que participam de tudo. Tem criança que não mora na Smart City e aprendeu a falar inglês. Criança que brinca de futebol com criança que mora. Isso em termos de impacto social e de forma indireta de segurança é muito, muito forte. E eu sei que é um dos assuntos mais interessantes aquele da segurança, porque para o brasileiro, eu como brasileira considero esse provavelmente o problema pior que temos nesse país. Não é o muro que resolve a vida, é abrir, é a inclusão social, é espaços compartilhados que impactam e geram inclusão social. Verdade. E falando um pouco assim de números, qual é a projeção da companhia, de faturamento, de novos empreendimentos para esse ano de 2023? Nossa, 2023, metas bem grandes. Para nós no Brasil, estamos falando de um faturamento, um VGV de 300 milhões de reais. E em termos de grupo, portanto, nós, mais os outros países que eu falei, que a gente opera, estamos falando de 130 milhões de dólares. Ou seja, números grandes. Sim. A Índia contribui muito, a Índia tem números muito simples a ser atingido, que para a gente na Índia todo é multiplicado para muito mais. Mas o desafio é chegar aqui em dezembro de 2023. Muito obrigada, Suzana, pela essa entrevista. Foi um prazer muito grande conversar com você. Muito, muito obrigada a você. E muito inspiradora também, né? Grazie. Obrigada, até a próxima.